Horários, expectativas e informações sobre o Grande Prêmio de Abu Dhabi. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, estamos prestes a encerrar a temporada 2022 e algumas coisas estão em jogo, como por exemplo o segundo lugar no campeonato, que para a Red Bull e para Sérgio Pérez acaba sendo interessante, e nós estamos acompanhando todo o desdobramento da treta na Red Bull. Inclusive fizemos um vídeo falando de que se realmente foi proposital a batida de Pérez, é manipulação de resultado. Confira o vídeo, foi postado ontem, e agora então vamos entrar nos detalhes da pista. Começando com as informações da Pirelli, que são informações bem legais. Nós temos a gama mais macia da Pirelli para este grande prêmio, com os pneus C3, C4 e C5. Lembrando, a corrida tem 306 km no caso de Abu Dhabi, são 58 voltas, o circuito em si tem 5.281 metros e o tempo de volta recorde é de Max Verstappen com 1:26.103, que é o tempo do ano passado, tá? A gente sabe que passou por uma reformulação no traçado, a pista ficou mais rápida para tentar gerar mais ultrapassagens, mais disputas. Inclusive, ironicamente, a parte em que Verstappen ultrapassa o Hamilton é justamente num desses trechos que foram modificados, porque antes você tinha ali uma curva, não vou dizer que era uma chicane necessariamente, mas você tinha essa curva e como retiraram, permitiu ao Verstappen atacar o Hamilton naquele trecho na última volta. Mas, enfim, de acordo com as informações da Pirelli, nós temos tração alta, frenagem alta, a força lateral no pneu média, o estresse do pneu médio, a evolução da pista é alta, a aderência da pista é baixa, a abrasividade do asfalto é média e o downforce da pista também é médio. Então essas são as informações iniciais do Grande Prêmio de Abu Dhabi. Já foram disputados 13 grandes prêmios de Abu Dhabi, todos em Yas Marina, como bem sabemos. Como citei, teve a mudança de layout no ano passado e agora nós temos basicamente os 5.281 metros divididos em 16 curvas. Anteriormente nós tínhamos 5.554 metros em 21 curvas, então deixaram a pista mais rápida, retirando algumas curvas, o que naturalmente aumenta o período de aceleração da pista. Verstappen foi o vencedor do ano passado e dentre os vencedores nós temos Lewis Hamilton com 5, Vettel com 3, Verstappen com 2, Raikkonen com 1, Rosberg com 1 e Bottas com 1. De todos os vencedores do Grande Prêmio de Abu Dhabi, somente Bottas não é campeão mundial. Então nós temos um circuito que tende a ter campeões vencendo. É interessante. E eu sei que vocês estão ansiosos pelos horários, antes eu só quero confirmar que na previsão do tempo, como de costume, não há basicamente chance de chuva, ela é mínima. Então, assim como nós estamos acostumados com Bahrein, por exemplo, Abu Dhabi, dificilmente vai ter chuva nesse período lá em Abu Dhabi, então a corrida deve ser com pista seca mesmo. Com relação aos horários, você confere o Grande Prêmio em si na sexta-feira, o treino livre 7 horas da manhã, o segundo treino livre às 10 horas da manhã. Já no sábado, terceiro treino livre 8 horas da manhã e a classificação às 11 da manhã. A corrida você acompanha às 10 da manhã no domingo, lembrando que você pode acompanhar pela Band Esportes e também pelo F1 TV caso você tenha. Dito isso, agora nós vamos falar sobre as expectativas para essa corrida, que é a última da temporada, uma temporada que a disputa pelo título acabou um pouco antes do que todos nós gostaríamos. A gente queria ver acabar aqui no Brasil ou em Abu Dhabi, mas de qualquer forma ainda tem a disputa pelo segundo lugar entre Leclerc e Pérez, que estão literalmente empatados. Russell não tem mais chance de chegar neles, então Russell não pode ser vice-campeão, mas nós temos Pérez e Leclerc brigando. Também existe uma briga entre Mercedes e Ferrari pelo segundo lugar de construtores, uma briga muito acirrada, e existe também a briga pelo quarto lugar de construtores, que é entre Alpine e McLaren. A McLaren está um pouquinho mais para trás, considerando a quantidade de pontos que essas equipes do meio de pelotão costumam marcar. Dificilmente a McLaren passa a Alpine, mas ainda assim
está em aberto, pode ter um resultado atípico e isso pode acontecer. Outra briga que tem na tabela é entre Aston Martin e Alfa Romeo, apenas 5 pontos separam essas equipes, um bom resultado de cada uma delas pode mudar essa tabela. A Haas também briga com a AlphaTauri, está apenas 2 pontos à frente da AlphaTauri e com isso também vai ter uma briga bem acirrada. A Williams não tem chance de passar ninguém, a não ser que ela faça uma dobradinha, né, na corrida, o que seria um pouco difícil, seria um pouco fora de realidade. Mas nós temos esses detalhes em aberto, essas disputas nos construtores que rendem mais dinheiro, porém tiram túnel de vento. Então não sei se a Mercedes realmente quer ficar à frente da Ferrari, porque para o desenvolvimento do seu carro seria melhor ficar em terceiro, assim como a Ferrari também. Não seria bom ficar em segundo. É uma questão de visão de que como cada equipe quer abordar o próximo ano. Um ponto interessante é que a Mercedes fala que a atualização de Austin lá dos Estados Unidos rendeu um ganho de 3 décimos e deixou o carro muito mais estável e previsível. Isso significa que a Mercedes está sim conseguindo arrumar a base do seu carro para 2023. Como já citei inúmeras vezes, isso significa também que Red Bull e Ferrari deixaram o carro de 22 de lado e já estão focados em 23, então eles vão estar um passo à frente da Mercedes, mas ainda assim é bom ver a Mercedes voltando a essas brigas, porque agora nós temos 3 equipes com potencial chance de vitória. No caso de Abu Dhabi, a Mercedes talvez até mesmo vença de novo, porque como a equipe que mais evoluiu nesse final de temporada, Ferrari e Red Bull já deixando para 2023 os seus carros, a gente consegue identificar que a Mercedes ainda pode vir com uma vitória. Seria a chance de Hamilton conseguir uma vitória nessa temporada e bater o recorde de vitórias em temporadas consecutivas, assim como também Red Bull e Ferrari estão nessa disputa aí, a Red Bull querendo bater recordes de vitórias, a Ferrari querendo se manter à frente da Mercedes, então tem esses detalhes que fazem do Grande Prêmio ainda interessante para assistir. Mas de resto, eu espero aquilo de toda a corrida. A Red Bull ainda para mim vem como favorita, porque tem um conjunto muito forte, e nós temos também o fator que o meio de pelotão é sempre uma grande bagunça, a gente não consegue cravar, apesar da Alpine ser a equipe mais constante do meio de pelotão em termos de ritmo e não de confiabilidade, porque a Alpine sofre com confiabilidade. A McLaren, por exemplo, às vezes até consegue um bom ritmo, mas os seus pilotos não entregam tanto, principalmente o Ricciardo. O Norris até entrega e, por exemplo, no Brasil acabou abandonando tal, mas o Norris entrega. Só que o Ricciardo fica muito para trás e nesse de ficar muito para trás, a gente vê na tabela a diferença nítida. Lando Norris tem 113 pontos, enquanto o Ricciardo tem 35. É um absurdo, é uma coça que tá dando, é muito mais do que, por exemplo, Vettel com 36 e Stroll com 14, por exemplo. Nós estamos vendo algo absurdo. Existe a briga interna da Alpine também. Alonso está com 81 pontos, Ocon com 86. Alonso teve uma série de abandonos e de infortúnios nesse ano, muito mais que o Ocon, então surpreende ver ele ainda próximo do Ocon na tabela nesse momento. Carlos Sainz disputa com Lewis Hamilton a 5ª colocação do campeonato, o que fica feio para o Sainz, mas ele também teve problemas com sua Ferrari, a gente deve dizer isso, mas o Sainz está em 6º, atrás das 2 Mercedes. Ele deveria estar brigando ali próximo do Pérez e do Leclerc, então fica um pouco feio para o Carlos Sainz. Mas eu quero saber a sua opinião, a sua expectativa para essa corrida, deixe aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!